Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Fico feliz em ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Hoje nós vamos falar do início do ministério de Jesus na Galileia. Isso ocorreu em 27 depois de Cristo. E nesse capítulo de hoje nós vamos estudar a cura do filho do oficial do rei, que aconteceu em Caná da Galileia. Isso está registrado em João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Nesta passagem que hoje vamos estudar, é descrito o efeito da fé, juntamente com a eficácia da palavra. Pois como Cristo, por uma palavra, restaura a vida dessa criança que estava morrendo, então em um momento o pai, por sua fé, recupera seu filho são e salvo. Vamos lá? João, capítulo 4, versículo 46. Veio, pois, Jesus outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E estava ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Um nobre, aquele que era da família real, ligado por nascimento a Herodes Antipas ou um dos oficiais do tribunal, por nascimento ou não, aliado a ele. Parece que sua residência era em Cafarnaum, que estava a cerca de um dia de viagem de Caná, onde Jesus estava então. Versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha de Judeia para Galiléia, foi ter com ele, e suplicava-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. A fama de Jesus, por sua doutrina e milagres, tinha se espalhado por toda parte, de forma que era conhecido, e falavam disso em muitos lugares, quando ele estava no local. Assim, esse nobre, embora estivesse no alto cargo, não se recusou a ir pessoalmente a Jesus para pedir sua ajuda. Ele se sentiu como pai, e acreditando, depois de tudo que Jesus havia feito, que ele pudesse curar também seu filho. Este nobre viajou para encontrá-lo. Este homem mostrou forte fé em estar disposto a ir a Jesus, mas errou ao supor que Jesus só poderia curar se estivesse presente com seu filho. Versículo 48. Disse-lhe, pois, Jesus: Se não virdes sinais e milagres, não crereis? Isso foi falado não apenas ao nobre, mas aos galileus em geral. Os samaritanos haviam acreditado, provavelmente sem nenhum milagre, como vimos em João, capítulo 4, versículo 41, onde está registrado. E creram ainda muitos mais pela palavra dele. Os galileus, disse Jesus, estavam menos dispostos a acreditar nele do que os próprios samaritanos. E, embora tivesse realizado milagres o suficiente para convencê-los, ainda assim, a menos que os visse continuamente, não acreditariam. Jesus não diz a este homem que ele não tinha fé, mas que não tinha o suficiente. Se ele não tivesse nenhuma, ele não teria vindo de Cafarnaum para Caná, para implorar para que Cristo curasse seu filho. Se tivesse o suficiente, ele teria se contentado em recomendar seu filho a Jesus, sem pedir que ele fosse até Cafarnaum para curá-lo. Versículo 49. O nobre lhe disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. O nobre tratou Jesus como Senhor, colocando-se sob sua autoridade, mesmo tendo autoridade legal sobre Cristo. Este oficial do rei estava errado em duas coisas sobre o poder de Cristo. Ele pensou que Jesus teria de viajar para Cafarnaum para o curar, e que Jesus não tinha poder sobre a morte. Jesus preocupou-se com a possibilidade de a fé daquele homem estar baseada apenas em seus sinais e milagres. Versículo 50. Disse-lhe Jesus: Vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e se foi. Vai. Este foi um encaminhamento gentil e terno. Foi planejado para convencê-lo de que Jesus poderia fazer um milagre, embora não estivesse presente pessoalmente. Se Jesus tivesse ido com ele, como este desejava, sua incredulidade não seria totalmente removida. Ele ainda pensaria que o poder de Jesus não poderia de Caná alcançar a Cafarnaum. Para destruir essa sua incredulidade de uma vez e levá-la à plenitude da fé de seu poder supremo, Cristo cura mesmo ausente. O homem creu. A maneira pela qual Jesus falou e a garantia que ele deu
convenceu o homem de que Cristo poderia curá-lo ali, assim como ia a Cafarnaum para fazê-lo. E se foi. Ele deixou Caná e partiu para Cafarnaum, muito provavelmente não no mesmo dia, sendo agora no final do dia. O nobre deve ter andado aproximadamente 32 quilômetros para ver Jesus. Mas na manhã seguinte, como parece evidente do versículo que se segue, esse milagre foi mais do que um favor a um oficial. Foi um sinal para todas as pessoas. O Evangelho de João foi escrito para toda a humanidade, com a finalidade de incentivar a fé em Cristo. O nobre creu que Jesus poderia fazer o que ele te pedia, então recebeu um milagre. Versículo 51. E estando ele já descendo, seus servos lhe saíram ao encontro, e lhe anunciaram, dizendo: Teu filho vive. Os servos saíram ao encontro do nobre assim que essa cura foi realizada, embora não fosse conhecido na família como e por quem ela tinha sido feita. Eles foram enviados para levar as notícias para seu mestre, para que sua dor fosse removida, e para que ele não se preocupasse mais em buscar a cura. Esses, ao encontrar com o nobre na estrada, com um ar de surpresa, de uma vez se dirigiram a ele com a alegre notícia de que seu filho estava completamente curado de sua doença e estava vivo e bem. Notícias essas que ele estava familiarizado e tinha acreditado antes, embora pudesse ter dado a ele uma alegria adicional e prazer por confirmá-la. Versículo 52. Perguntou-lhe, pois, a que horas se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Os servos, felizes por encontrar o filho de seu mestre tão subitamente restaurado, partiram para encontrá-lo, para que lhe transmitisse notícias que eles sabiam que seriam muito agradáveis. E ele, com a intenção de ter sua fé estabelecida, perguntou imediatamente a que horas era quando a febre o deixou, para ver se sua cura era o efeito de alguma causa natural ou se foi realizada pelo poder de Cristo. Às 7 horas. Considerando o sistema de medição romano, seria em torno de 7 horas da noite, 19 horas. E isso provavelmente também é uma razão pela qual Jesus não acompanhou o nobre, pois, como Caná era a jornada de um dia de Cafarnaum, se ele tivesse ido naquela hora, deveria viajar à noite, da qual se poderia inferir que Jesus não poderia curar a criança sem estar pessoalmente presente. A febre o deixou. Parece que a febre o deixou repentina inteiramente, tanto que seus servos foram informar o pai, confortá-lo e, sem dúvida, avisá-lo de que não era necessário pedir ajuda a Jesus. Eles também deviam esperar a presença do mesmo para realizar a cura in loco. Versículo 53. Entendeu, pois, o pai que aquela era a mesma hora em que Jesus lhe disse: Teu filho vive, e creu nele e toda a sua casa. O nobre tinha a prova mais completa de que a cura de seu filho era sobrenatural e que foi realizada pelo Senhor Jesus. Esse pai tinha observado que período do dia era na qual ele conversou com Jesus, e particularmente quando Cristo disse-lhe que seu filho estava bem e vivia, e quando ele partiu dele. E por comparar o relato de seus servos com isso, viu que tudo estava em harmonia, e que a cura tinha sido operada exatamente naquela hora de que Jesus falava essas palavras. E creu nele e toda a sua casa. Ele e toda a sua família se tornaram verdadeiros convertidos à doutrina do Messias manifestado. Toda a família, impressionada com a grande bondade de Deus em enviar saúde à criança, foi mais facilmente levada a crer no Senhor Jesus. Creu. Está escrito que o oficial do rei creu 2 vezes. Uma vez registrado no versículo 50, onde lemos: E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e se foi. E outra aqui. Primeiro, ele creu na promessa de Jesus que seu filho não morreria. No entanto, crer que Jesus pode e irá curar não é o suficiente para salvar. Aqui nesse versículo, no que o nobre creu, os milagres foram realizados para que as pessoas cressem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e que, por crerem, eles teriam vida. Quando o nobre soube que seu filho tinha sido curado, ele viu que Jesus era mais do que um simples mortal. Ele e sua casa creram em Jesus e nasceram de novo.
versículo 54. Este segundo sinal Jesus voltou a fazer quando ele veio da Judéia a Galiléia. Este segundo sinal. O primeiro sinal foi a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, conforme vimos em João, capítulo 2, versículo 11, onde está registrado: este princípio de sinais Jesus fez em Caná da Galiléia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. E o segundo milagre foi a cura da criança moribunda. De acordo com o Evangelho de João, os milagres de Jesus eram sinais que revelavam às pessoas o seu autor, Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Se o milagre produzisse a fé em Jesus somente como um realizador de milagres, e não como o Filho de Deus, então as pessoas não estariam entendendo o verdadeiro sinal que estava sendo transmitido pelos milagres. Quando ele veio da Judéia a Galiléia. Como Jesus fez milagres em Jerusalém, o evangelista especifica que este foi o segundo sinal feito na Galiléia, pois já estava registrado também por João no capítulo 2, versículo 23. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa na festa, muitos creram em seu nome ao verem os sinais que ele fazia. O que chama a atenção aqui? Esse nobre, ao solicitar que Jesus prontamente descesse para atender seu pedido, evidencia a profunda e terna ansiedade de um pai. Ele estava tão ansioso por seu filho que não estava disposto a que Jesus demorasse, nem mesmo um momento, nem mesmo para se dirigir ao povo. Parece aqui também que ele se sentiu magoado, porque Jesus não atendeu a sua primeira solicitação. É difícil para um homem orgulhoso ou um homem de alto cargo humilhar-se ou até tratar o Deus Todo-Poderoso com devido respeito. O nobre, ao atender a instrução de Jesus em voltar para sua casa, demonstra o poder de Cristo para convencer a mente, acalmar dúvidas, confirmar a fé e satisfazer nossos desejos. Ele nem sempre abençoa da maneira que pedimos, mas nos concede o nosso principal desejo. O pai desejou que seu filho fosse curado por Jesus descendo a Cafarnaum. Jesus o curou, mas não da maneira como ele pediu que fosse realizado. Deus ouvirá nossas orações e atenderá aos nossos pedidos, mas muitas vezes não da maneira exata em que pedimos. É dele julgar a melhor maneira de nos fazer o bem. A principal questão aqui dessa passagem é que a doença da criança tornou-se um meio de salvação para toda a família. Eles, sem dúvida, pensaram a princípio que Deus não estava lidando com eles, ao ameaçar retirar a criança. Mas agora eles veem que, com muita fidelidade, Deus os havia afligido. Vamos aprender a nunca murmurar contra Deus, ou pensar que Ele não age gentilmente conosco. Sua sabedoria não pode permitir que Ele erre. Sua bondade não permitirá fazer nada com as suas criaturas, senão o que pode ser em concordância aos seus melhores interesses. Por ocorrências providenciais, aparentemente as mais diversas, Deus pode estar assegurando nossa salvação eterna. Que esse estudo tenha te abençoado. Até o próximo.